Encontro semanal, meus irmãos. Estamos dando início a um trimestre novo, sabe? Com título novo, temas novos, cara. Nós vamos falar nesse trimestre que se inicia sobre o verdadeiro pentecostalismo, é isso mesmo. Vamos falar sobre o verdadeiro, sabe por quê? Existem muitas falsificações por aí. E a falsificação só existe porque a igreja atual desconhece a doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo de Deus. É isso que você ouviu. A igreja atual desconhece. Faça uma experiência. Quando estiver conversando com alguns amigos na sua igreja, em especial com a juventude, pergunte a eles: quem é o Espírito Santo? E você vai ficar aterrorizado com o que vai ouvir. Faça essa experiência, depois você me diz aí no nome de Jesus. Irmãos, precisamos conhecer o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo de Deus que atua para que o pentecostalismo se torne verdadeiro. Sem a atuação do Espírito, esse Pentecostes é falsificado, cara. Está cheio por aí. Então, na lição de hoje, a primeira do nosso trimestre, nós vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus, meu irmão. Nós vamos conhecer o Espírito Santo. O texto bíblico para hoje está em João 14, versículo 16 ao 18, depois versículo 26, depois o capítulo de número 16, versículo de número 14. Amém? João 14, 16 diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Agora pula aí, capítulo 16, versículo 14, diz assim, amados: e ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar palavra do Senhor. Eu quero já de imediato, sabe, antes de apresentar os objetivos da nossa lição, dizer o seguinte, meu amado: o Espírito Santo de Deus não é uma invenção, nenhuma ilusão. Ele não é uma força impessoal, nenhum modo de falar de Deus. Não! Ele é Deus e tem atributos próprios que o distingue como uma pessoa com uma missão. A palavra do Senhor diz assim, amados: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei, e quando ele vier, aleluia, conhecerá o mundo, ou melhor, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 7 e 8, nós lemos agora. Meu amado irmão, você ouviu o que eu disse? Que a missão do Espírito Santo de Deus é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Cara, ele é, meu amado, ele é uma pessoa. Temos 3 objetivos para hoje, queridos. Primeiro é apresentar a revelação, do Espírito Santo nas Escrituras. Segundo, é relacionar
a pessoa do Espírito com a de Jesus. E terceiro e último objetivo nosso, amados, é afirmar que o Espírito Santo de Deus age no mundo e também no ser humano. Cara, deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Esse trimestre ele promete, cara. Esse primeiro trimestre, irmão, nós vamos falar sobre o pentecostalismo no seu aspecto bíblico, teológico e prático, cara. Os pentecostais, eles são conhecidos, né, por suas relações, experiências com o Espírito Santo de Deus. Mas a sua característica básica, né, é o batismo no Espírito Santo, com os seus dons e manifestações. Ah, cara, e por falar em batismo no Espírito Santo, meu irmão, vamos combinar? Tá faltando, hein? Tá faltando. Então, com as manifestações, né, do Espírito, bom, temos a closolalia, que é as línguas, né, estranhas, temos as profecias e temos as curas. E temos também outras operações de maravilha. Então, a primeira lição mostra, irmãos, uma visão, sabe, geral sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus e o que a Bíblia ensina sobre ele. O que nós vamos ver aqui não é uma invenção, irmãos, de homens, não, sabe? O que nós vamos ver aqui nesse trimestre não é uma invenção de pastores, sabe? É o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo. O primeiro ponto da nossa lição fala da revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Prepara o teu coração aí, irmãos, porque vai pegar fogo, cara, pode ter certeza. Então, o que os crentes, a pergunta é essa, o que os crentes precisam saber sobre o Espírito Santo de Deus? Sobre a divindade, sobre a personalidade e sobre os seus atributos divinos, assim como também, né, as obras, né, de acordo com a revelação bíblica, hein? Então vamos começar a nossa lição aqui, irmãos, né? Esse primeiro ponto falando sobre a divindade do Espírito Santo de Deus. Cara, a deidade absoluta do Espírito Santo é revelada nas Escrituras. E essa é a crença, né, da igreja ao longo dos séculos. Essa verdade está clara na fórmula batismal. Quando o Espírito aparece como Deus, igual ao Pai, igual ao Filho. O que diz a palavra do Senhor? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28. Não somente na forma trinitária, né? Porque a Bíblia revela com clareza a divindade do Espírito Santo em outras partes da Escritura, né, irmãos? Por exemplo, segundo o livro de Samuel 23, versículo 2 e 3 diz: o Espírito do Senhor falou por mim, olha que coisa linda, e a sua palavra esteve na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor do Senhor. Se você for segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, 17 ali 18, o apóstolo Paulo vai dizer: não sabeis vós que sois templo de Deus? Olha que jogada ele faz agora maravilhosa. Templos de Deus, e que o Espírito Santo habita em vós. Ou seja, o Espírito Santo é chamado de Deus, porque o apóstolo Paulo ele vai usar ali alternadamente, né, os nomes Deus e Espírito. E isso porque o cristão é templo do Espírito Santo de Deus, irmãos. Cara, como pode ele habitar aí, cara, e você não conhecê-lo? Inadmissível, meu irmão.
Então, dessa forma, né, habita no crente, habita em nós o Deus trino e único, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Como em Atos, meu irmão, Atos capítulo 5, né, 3 e 4 diz assim: disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentistes ao Espírito Santo? Olha que lindo, irmãos. E retivesse parte do preço da herdade. Aí o 4 diz: guardando-a não ficaria para ti, vendendo não estaria em seu poder, porque formaste este desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas mentistes ao próprio Deus. Ou seja, Deus e o Espírito Santo, irmãos, são a mesma deidade. Aí nós temos a questão da personalidade, né? Isso é uma verdade bíblica, cara. O Espírito Santo possui características, meu irmão, de uma pessoa. Você quer ver? Ele pensa, que diz a palavra, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus, Romanos 8, 27. A palavra intenção no original grego, irmãos, é phroneo, que quer dizer ter propósito, intenção, entendimento, enfim, ter pensamento, ter uma mente. A essência do Espírito Santo não é, portanto, uma força, sabe? Não é um vento, não é uma pomba, sabe? Não é um fogo, mas sim, antes de tudo, uma pessoa que pensa. Nós podemos até, irmãos, representá-lo, né, com um desses símbolos, mas devemos saber que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa e tem uma mente. E é por isso, irmãos, que sempre podemos perguntar tudo a Ele. Pergunte a Ele e Ele responde. Outra coisa é que o Espírito Santo, ele deseja, o que diz a palavra, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um, conforme Ele quer. Primeira carta de Coríntios, capítulo 12, versículo de número 11, cara. Esse verso, ele se refere aos dons do Espírito, né, que estão, na verdade, dispostos aí no versículo 8 e 10 do mesmo capítulo, aí do capítulo 12. Então, no texto de hoje, o que é importante ressaltar tais dons são dados segundo a vontade do Espírito Santo de Deus. Qual a lição, irmãos, que podemos tirar disso? Uma lição importante é de que é a vontade do Espírito que nos possibilita os dons, de maneira que não nos devemos gabar por operar em algum deles. Todos provêm de Deus e não de nós mesmos. Qualquer vaidade, meu irmão, qualquer orgulho por operar em algum dos dons do Espírito deve ser abandonado, sabe? Porque aqui se trata, cara, de algo que recebemos do Senhor para o uso no corpo de Cristo, sabe? Não é usar o dom para a nossa vaidade pessoal, para o nosso engrandecimento, para mostrar que somos mais espirituais que o outro. Não, os dons são dados à igreja, no caso a nós, para a edificação do corpo. Isso vem pelo Espírito. Outra coisa, o Espírito, ele nos ama. Que diz a palavra: recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Olha o que Paulo fala aí à igreja de Roma, capítulo 15, versículo 30.
O Espírito Santo nos ama verdadeiramente, meu irmão. Paulo aqui, ele pede oração não apenas porque estão unidos em Cristo, mas também porque usufrui do amor que vem do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo nos ama verdadeiramente e nós fazemos uso, né, do amor que provém dele. Então, quando às vezes, né, pensamos que não conseguiremos perdoar uma pessoa, por exemplo, é importante que nos lembremos que, com a ajuda do Espírito Santo e do seu amor, podemos sim, muito mais do que imaginamos nessa área. Outra coisa que mostra a personalidade do Espírito é que ele se alegra, meu irmão. Que diz a palavra? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aí ele fecha o versículo dizendo: contra essas coisas não há lei. Gálatas, capítulo de número 5. Irmãos, o Espírito Santo é uma pessoa alegre, cheia de felicidade, cara. O Espírito Santo não gosta de tristeza, de depressão, sabe? De murmuração, de lamentações. Você pode estar pensando que às vezes não há motivo no dia a dia para se alegrar. Mas veja que as Escrituras, meu irmão, não dizem que precisamos de novos motivos a cada dia para estarmos alegres. Nós já temos um, cara. Nós já temos um motivo para se alegrar todos os dias. Sabe qual é? Somos templos do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, essa pessoa linda e maravilhosa, habita dentro de nós. Esse é o motivo que temos para nos alegrar todos os dias, independente das circunstâncias, né? Independente das adversidades, nós temos tudo para se alegrar. O que foi que disse Abacuque? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, as malhadas sejam arrebatadas, as vacas fujam dos currais, ainda assim eu me alegrarei e exultarei o Deus da minha salvação. Caramba, irmão, as Escrituras, elas colocam a alegria como fruto do Espírito, cara. O fruto deve nascer quando os galhos, que somos nós, estamos enxertados ao tronco principal, que é Cristo. Veja o que Jesus disse a esse respeito. Ele fala assim, Jesus, eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Ou seja, esse tem muitos motivos para se alegrar. Aí termina dizendo, porque sem mim nada podeis fazer. A fórmula do sucesso, irmãos, em todas as áreas da nossa vida, está aqui nesse texto, sabe? Eu tô vendo muita gente fazer muita força para ser abençoado. E a deixa está aqui. Quer ser abençoado de verdade, de fato? Permaneça em Jesus. Se você estiver nele, meu irmão, se você estiver nele, você terá muitos motivos para se alegrar. Pode ter certeza disso. Outra coisa, né? Para mostrar a personalidade do Espírito, é que ele nos encoraja. O que diz a palavra? Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia, Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e a consolação do Espírito Santo de Deus. Atos 9:31. Ou seja, irmãos, o Espírito Santo é, por excelência, o nosso consolador, cara. É aquele com quem podemos contar a qualquer hora do dia e da noite para expor os nossos problemas e angústia. Ele sempre
trará conforto ao nosso coração e nos encorajará, ou melhor, e nos incentivará a ir mais adiante. Outra coisa, ele fala. Caramba, irmãos. Ei, o Espírito fala, rapaz. Que diz a palavra do Senhor? Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a minha voz, não endureçais o vosso coração como na provação, no dia da tentação no deserto, né? Quem fala isso é o escritor aos Hebreus, capítulo de número 3, a partir do 7. Sim, o Espírito Santo, cara, ele fala conosco e devemos estar atentos à sua voz. O Espírito Santo, conforme sabemos, ele é Deus. Quando ele fala conosco, cara, é o próprio Deus falando. Ele muitas vezes, né, fala de forma específica, clara, né, conforme nós vemos no texto bíblico que diz assim, ó, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Paulo fala a Timóteo isso no capítulo 4. O termo expressamente presente nesse verso que nós acabamos de citar é por vezes traduzido por claramente. A importância, né, para que o que vamos conversar é que o Espírito ele tem a habilidade, irmãos, de falar de forma clara, sem interpretações duvidosas. Ele fala. O problema é que são poucos aqueles que estão ouvindo. Outra coisa que prova a personalidade do Espírito é que ele ensina, o que diz a palavra, os quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Cara, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 3, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui, em nome de Jesus, ser sensível aos ensinamentos do Espírito Santo é uma das principais causas de podermos ver as coisas da perspectiva de Deus. Você ouviu o que eu falei? Ser sensível aos ensinamentos do Espírito, meu irmão, nos faz ver as coisas da perspectiva de Deus. Quando tentamos enxergar, né, o mundo à nossa própria expectativa, temos um entendimento assim, não apenas limitado, mas principalmente vulnerável às influências negativas. Então, estar aberto às instruções do Espírito Santo representa não apenas aprender com Deus, mas também ser treinado no discernimento de espírito, em que sabemos ali, irmãos, diferenciar o que vem de Deus e o que não vem dele. Quando eu falo o que vem de Deus, né, eu estou falando o que vem do Espírito. Precisamos de discernimento. Outra coisa para provar a personalidade do Espírito é que podemos, sabe, irmãos, entristecer o Espírito Santo. Meu Deus do céu. Irmãos, isso aí nós deveríamos levar com a gente para todos os lugares, esse entendimento de que o Espírito ele pode se entristecer, que diz a palavra, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção, cara, Efésios capítulo 4, 30, irmãos. Então, primeiramente fica claro, né, mais uma vez, que o Espírito Santo é uma pessoa. Se fosse apenas uma força, né, ou algo que o valha, não faria sentido dizer que ele pode se entristecer. Ele só se entristece porque ele é uma pessoa. Como os verdadeiros cristãos estão selados pelo Espírito Santo de Deus, tudo o que fazemos, que agride o seu caráter, também o entristece, irmãos. Temos que ter cuidado para não entristecer o Espírito Santo de Deus. Além disso, irmãos, ele também realiza
ações específicas de uma pessoa. Por exemplo, ele inspira as profecias. 2 de Pedro 1 diz o quê? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Ele também revela as verdades divinas, cara. 1 Coríntios 2, mas Deus não nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Outra coisa, ele convoca. O Espírito Santo convoca os obreiros para o serviço. Atos capítulo 13, irmãos. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse quem? O Espírito Santo de Deus, apartar-me aí Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Outra coisa, ele também se comunica com a igreja local. Apocalipse 2,7, meu irmão, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, aleluia, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Outra coisa, ele testifica, João 15, 26, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos enviarei, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Outra coisa também, é que ele intercede, cara, Romanos 8, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Outra coisa, o Espírito Santo guia, meu irmão. João capítulo 16, 13, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciar o que há de vir. Meu irmão, glória a Deus por isso, amados. Deixa eu te falar também, cara, o Espírito Santo, ele possui características, meu irmão, de uma pessoa, meu irmão. Tem personalidade, não se esqueça disso no nome de Jesus. Outra coisa, né, são os atributos, o quê? Divino. A Bíblia revela todos os atributos incomunicáveis e comunicáveis, ou seja, metafísicos e naturais de Deus, né, no Espírito Santo. Então, vamos falar agora dos atributos incomunicáveis. O Espírito Santo não é simplesmente uma pessoa, irmãos. Ele é como pai e como filho. As Escrituras claramente apresentam as suas características divinas, né? Os atributos incomunicáveis são exclusividade de Deus. Apenas Ele possui. E quais são? Ele é Deus, só Ele. Ele é eterno, só Ele. Ele é onipresente, só Ele. Ele é onipotente, só Ele. Ele é onisciente. Esses são os atributos incomunicáveis. Mas nós temos também os atributos comunicáveis. São aqueles que Deus compartilha com nós, com a sua criação. E quais são esses? Amor, bondade, misericórdia, sabedoria e santidade. Isso Ele comunica com a gente, irmão. Evidenciar seus atributos foi uma forma que Ele encontrou para se revelar ao homem. O Senhor, em sua plenitude, é inexplicavelmente inconcebível para a nossa mente humana limitada, mas observando os seus atributos, nós conseguimos, né, entender um pouco melhor quem Deus realmente é. Segundo ponto da nossa lição, fala do Espírito Santo e Jesus Cristo. E nesse ponto, irmãos, nós vamos ver o seguinte, ó, a pericorese, vamos falar
se podemos, né, adorar o Espírito Santo ou não. E vamos falar sobre o efeito prático da pericorese. Bom, o Senhor Jesus Cristo, amados, e o Espírito Santo são um só Deus juntamente com o Pai, né? Visto que a Trindade é a união de três pessoas distintas iguais em glória, em poder e em majestade. É o que diz Efésios capítulo 4, há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado a uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos vós. Cara, pericorese, irmãos, é um termo teológico desconhecido no meio evangélico. Expressa a relação intratrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito, ou seja, a habitação das pessoas da Trindade umas nas outras. A intimidade, né, entre o Filho e o Espírito, irmãos, se dá nesses termos e é eterna. Jesus fala desse relacionamento desde antes que o mundo existisse. João 17, versículo 5. João 17, versículo 5 diz: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Em outro momento, ele diz a Filipe o seguinte, Jesus fala a Filipe: não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? Irmãos, o Espírito Santo de Deus está também nessa Trindade. Aí nós temos a questão, né, como diz lá aquela parcela do capítulo 16, 14, né, ele me glorificará, porque houve época, né, entre os cristãos que se questionava a adoração ao Espírito Santo. O argumento era baseado numa interpretação equivocada das palavras de Cristo. Jesus disse: ele me glorificará porque há de receber o que é meu. João 16. Ainda hoje, irmãos, né, infelizmente, é comum alguém dizer que o Espírito Santo de Deus não deve ser adorado porque ele que glorifica a Cristo. Então, esse argumento, né, ele é equivocado, porque o Pai também glorifica o Filho. Está em João 17,5. E nem por isso se diz que o Pai não deve ser adorado. Então, se o Espírito Santo é Deus, logo seria um Deus como, irmãos? De segunda, né, terceira categoria, um Deus do Paraguai. E isso não existe na fé cristã. E aí nós temos o efeito prático da pericorese. A verdade, irmãos, é que quando expressamos, né, num culto glória a Deus, o Filho e o Espírito Santo são glorificados também no seu louvor. O que diz Filipenses capítulo 3? Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Então, da mesma maneira, quando damos glórias a Jesus, o Pai e o Espírito estão sendo também o quê? Glorificados. E igualmente, quando se glorifica o Espírito, o Pai e o Filho são glorificados junto. É o que diz, irmãos, Apocalipse. Apocalipse capítulo 5, versículo 6 diz assim, ó: e olhei e eis que estava no meio do trono os 4 animais viventes, entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Versículo 13: e ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder
para todo sempre. Irmãos, de modo, irmãos, que a declaração do artigo da fé, 27 do credo de Atanásio diz o quê? Tanto a unidade na Trindade como na unidade na Trindade deve ser adorada. Está fundamentada nas Escrituras. Então, tanto faz, cara, o que eu quero dizer é isso, tanto faz adorar a Jesus separadamente ou qualquer outra pessoa da Trindade, como adorar a Trindade. Não importa, se você adora o Pai, você está adorando o Filho e o Espírito. Se você adora o Filho, você está adorando o Pai e o Espírito. Se você adora o Espírito, você está adorando o Pai e o Filho. Pode adorar à vontade, meu irmão. Todos são o mesmo Deus. Aí nós temos a questão da consubstância, com o Filho. Ou consubstancial, como você queira, com o Filho. Consubstancial quer dizer, irmãos, da mesma substância. O Senhor Jesus prometeu enviar o Consolador e o identifica como o Espírito Santo, que diz a palavra: mas aquele Consolador, o Espírito, que o Pai enviará em meu nome. O Filho, ele é consubstancial com o Pai, ou seja, ele é da mesma substância. Da mesma forma que o Espírito é consubstancial com o Filho, ou seja, ele é da mesma essência. Jesus disse que o Pai vos dará outro quê? Consolador. A palavra outro no grego, irmãos, empregada nessa passagem, significa ser alguém da mesma qualidade, da mesma essência. Então, o Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e poder. Aleluia! Aí nós temos o terceiro ponto da nossa lição, que fala que o Espírito Santo, cara, ele age no mundo e no ser humano. Meu irmão, deixa eu te dizer algo no nome de Jesus. A atuação do Espírito Santo de Deus não se restringe aos corações humanos. Ele age sobre a criação inteira, meu irmão. Ele atua no mundo, mas também atua na igreja. Sua ação, ela é ampla na vida humana, sabe? No passado, no presente e no futuro. Então, no mundo, vamos ver no mundo como é que o Espírito Santo, ele age. Cara, irmãos, isso é muito bacana. Sua atuação é visível e começa pela criação e preservação do planeta Terra, que diz a palavra: e o Espírito de Deus se movia, aleluia, sobre a face do abismo. Gênesis capítulo 1. A ação dele, irmãos, não ficou somente na ordem cósmica do universo. Ele continua como mantedor e preservador de todas as coisas criadas. O que diz a palavra? Envias o teu Espírito e são criadas, e assim renovas a face da terra. Salmo 104. A atuação do Espírito Santo também acontece nas coisas naturais do dia a dia. Sabe qual é o problema da igreja atual? É que ela não consegue perceber a atuação de Deus nas coisas, irmãos, do dia a dia. Tem que ser coisas extraordinárias, sobrenaturais, sabe? Tem que ter cambalhota, tem que ter carpado para frente e para trás, tem que ter performance de corpo, tem que cair no chão e andar pelo chão que nem minhoca, sabe? Aí eles acham que essas coisas são a atuação do Espírito Santo, quando na verdade muitas dessas coisas não são atuação de porcaria nenhuma, irmão. Essa é a verdade. Essa é a verdade. A igreja precisa estar sensível para ver a atuação do Espírito acontecer também
nas coisas naturais do dia a dia. E nem por isso, irmãos, deixa de ser uma ação milagrosa, como, por exemplo, quer ver? O acerto médico num diagnóstico complicado, uma aprovação num concurso concorrido, uma promoção de cargo, né, na empresa, e entre outros também, irmãos. Essas coisas também, cara, são, na verdade, a atuação do Espírito Santo, sabe, meu irmão? Não é só quando você está em êxtase espiritual, não. Não é só quando tu está na vigília, não. Tudo bem, acontece lá, mas na maioria das vezes acontece, irmãos, no cotidiano, do dia a dia, nas coisas simples da vida. Você pode ver o Espírito Santo agindo. Age também no plano de salvação. Foi o Espírito, irmãos, que conduziu a história da redenção humana por meio da nação escolhida de Israel. 1 de Pedro, meu irmão, 1, 10 e o 12, olha o que diz: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles identificava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Oh, meu irmão, foi o Espírito Santo, sabe? O Espírito também, ele inspirou os profetas. Você quer ver? 2 de Pedro, meu irmão, 1, 19, diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em que estáis atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva pareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo do Senhor. Irmãos, a presença do Espírito está em toda a história dos antigos hebreus, como os 70 anciões auxiliares de Moisés, lá em Números 11, está também nos demais heróis de Israel, Otiniel, Gideão, Sansão, Davi, entre outros, meu irmão. O Espírito é a primeira pessoa com quem o pecador tem contato quando vem a Cristo. Muitos não sabem disso. Embora tal experiência não seja reconhecida, cara, ou identificada no início, né? Porque é Ele que nos leva a Cristo. Paulo fala isso, escrevendo à igreja de Corinto, no capítulo 12. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando uma pessoa, né, no momento do apelo, levanta a sua mão e vai à frente, meu irmão, aquilo ali é a atuação purinha do Espírito Santo de Deus. Mas também, além de atuar na criação, né, na salvação, ele atua na vida humana.
O Novo Testamento, irmãos, ele registra o início, né, da plenitude ou da dispensação da plenitude do Espírito Santo. E essa nova era, ela começa com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, lá em Atos, capítulo 2, do 1 ao 8, meu irmão. Atos, deixa eu ver aqui, 2, do 1 ao 8. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, que estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por ele línguas repartidas, irmãos, como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Isso aqui, irmãos, é muito bom. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Quem foi que proporcionou, irmãos, esse mover maravilhoso naquele lugar? O Espírito Santo de Deus. Essa descida foi para que ficasse, irmãos, conosco para sempre. Foi promessa de Jesus para a dispensação da igreja, está em João 14. Nos dias atuais, o Espírito continua atuando na vida dos cristãos. Sabia disso? Ele está atuando na sua vida nesse exato momento, meu irmão, na minha. Isso pode ser visto por meio do fruto do Espírito, que diz a palavra Gálatas. Mas o fruto do Espírito é amor, aleluia, gozo, aleluia, paz, aleluia, longanimidade, aleluia, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Meu irmão. Mas também pode ser vista, né, essa manifestação nos dons espirituais. 1 Coríntios 12, irmãos. 1 Coríntios 12, 4 ao 11, diz assim, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que lhe for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura, a outro a operação de maravilhas, a outro a profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro a interpretação de línguas. Aí fecha, irmãos, mas, aleluia, um só, glórias a Deus, é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um, como Ele quer. Irmãos, eu quero concluir a nossa lição de hoje, irmãos, dizendo o seguinte: urge, nesses últimos minutos da igreja, que haja uma compreensão real da pessoa do Espírito Santo, para que o Pentecostes seja verdadeiro,
Não essa maluquice que tem acontecido por aí, não, irmãos. Não essa forçação de barra que tem acontecido por isso, não, não. A atuação do Espírito Santo no meio da igreja só vai acontecer verdadeiramente quando essa igreja tiver o pleno conhecimento dele. Escute isso. Outra coisa, meu irmão, o Espírito Santo, ele revela em totalidade, né, ou se revela em totalidade no Novo Testamento. Porém, no Antigo Testamento, a sua presença é notável e a sua ação ela é fundamental, tanto na criação do mundo quanto na capacitação dos homens e nas revelações do futuro. O Espírito Santo operou poderosamente, irmãos, a fim de cumprir os desígnios de Deus. Seja inundado pelo Espírito Santo neste momento. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.